No momento em que o mundo inteiro acompanha essa trégua na guerra de Israel contra o terror, é importante a gente relembrar por que ela se originou. Veja um trechinho do relato de um brasileiro, um curitibano que serve ao exército de Israel. Estava de plantão na manhã do dia 7 de outubro de 2023, quando Israel começou a ser bombardeada por mísseis e os terroristas invadiram o território, mataram 1.200 pessoas, invadiram casas, apartamentos, estupraram mulheres, sequestraram crianças, idosos, homens e mulheres de todas as idades. E o primeiro terrorista vivo que eu vi na minha vida, eu entrei no quarto, tinha uma menina não maior que 16 anos, sem roupa, e como os terroristas, eu entrei, fui o primeiro a entrar, eles estavam lá desde as 6h30. Passaram muitas horas, eu entrei todo de 10h30, 11 horas. Então quando eu entrei nesse quarto, a menina estava sem roupa e o terrorista fumando um cigarro. Em outra das minhas cenas, eu posso, no fim do depoimento completo, que me interessar, eu vi uma mochila de criança e eu fui afastar ela. E o meu comandante, ele falou, não encosta nessa mochila. Algumas horas depois, a gente abriu essa mochila e tinha uma bomba que eles colocaram lá dentro. Uma mochila rosa, de criança. A tática de guerra deles foi completamente absurda. O relato que você começou a ouvir agora há pouco é inédito. Eu gravei essa entrevista em Israel em dezembro de 2023, quando estive lá 2 meses depois do atentado terrorista do Hamas contra israelenses dentro do território de Israel. O Maurício é curitibano, filho de curitibanos. Eles têm origem judaica e imigraram para Israel quando ele tinha cerca de 10, 12 anos. E quando ele atingiu os 18, assim como acontece com todos os jovens que moram em Israel, todos os jovens judeus, ele foi para o exército. Lá todos os rapazes servem por 3 anos e as moças por 2 anos. Serviço militar obrigatório para todo mundo. Conheça agora melhor a história do que foi aquele dia 7 de outubro de 2023 para os jovens do exército de Israel que combateram frente a frente os terroristas que atacavam o território. Olá, muito prazer, meu nome é Maurício, sou natural de Curitiba, nascido em Curitiba, meus 2 pais são brasileiros, estivemos no Brasil durante algo como 3 gerações, sou judeu, imigrei para Israel há 10 anos atrás, me alistei ao exército em torno de 2 anos atrás, 1 ano e meio, alguma coisa assim. Na minha patente eu sou sargento, sou da Brigada de Infantaria Nahal e estive no confronto armado do dia 7 de outubro de manhã no Kibbutz de Kfar Aza. Me conta como que foi o teu dia no exército 7 de outubro e o que você viveu naquelas horas. Então, eu estava fazendo uma ronda de sexta para sábado, das 2 às 6 da manhã, passei a noite em claro. Os ataques a mísseis começaram já às 6 da manhã. Poucos minutos depois já fui chamado. Logo naquela manhã, já fomos convocados para o sul de Israel, para a cidade de Sderot. Logo a chegar lá, já tinham pessoas lá, já falaram, tem kibbutzim que ainda não tem ninguém. Então eu e meus amigos estávamos em 7, e se reagrupamos com outra pessoa, estávamos em 12, outras pessoas, e fomos os primeiros a entrar no Kibbutz de Kfar Aza. Depois veio à tona que éramos 12, tinham lá 4 policiais, que se eu não me engano estavam mortos, e éramos 12 contra 130. Logo ao entrar já tinha horríveis, já tinha carros com corpos saindo, cenário bem apocalíptico mesmo, algo que eu nem cheguei a ver nos filmes, e eu, como ter 20 anos e pouca experiência de vida, eu não presenciei o ataque de 11 de setembro, eu não tinha essa visão de mundo. Eu sabia que eles eram capazes disso, mas eu nunca presenciei isso, ainda mais como um rapaz de 20 anos, então, vindo do Brasil, tendo a minha infância no Brasil, eu tenho muito contato com o Brasil. Então, eu não sou só um jovem israelense crescido no mundo de guerra, eu também sou um jovem brasileiro que entrou nessa situação, entende? E aí, o que te vem à mente quando você lembra daquele dia? Quais foram as primeiras impressões? Você descreve, claro, esses primeiros carros ali com já corpos sem vida, mas você entrou nas casas para tentar procurar sobreviventes. Sim, então, o primeiro carro, conforme eu disse, todos os kibbutzim aqui tem um portão amarelo. E o primeiro carro que vinha, eu abri a porta, era uma van, que se abre a porta assim, eu vi corpos de civis, de crianças, de mulheres, idosas, não de pessoas fadadas como eu tava. Eu não vi soldados feridos como em combate armado. Eu vi um atentado terrorista, não vi uma ação militar. Eu vi um atentado terrorista. Casas queimadas, eram crianças mortas, eram mulheres que tinham sido violentadas. Eu encontrei muitos corpos de mulheres, inclusive nuas. Muitas partes disso foi filmado pelos terroristas. Então, o mundo viu, temos provas. Claro que tem pessoas ainda desinformadas que propagam mentiras, mas são provas, tem filmes, tem pessoas, tem relatos, tem pessoas como eu, é a realidade. O foco sim é achar pessoas com vida e resgatar,
E em nenhum momento a ordem era matem eles, tipo, era neutralizem a ameaça para que os civis sejam, sabe, que estejam vivos, sabe, para as pessoas poderem sair de lá viva, os civis. Então, os objetivos nossos e deles eram completamente diferentes. Eles não estavam protegendo a população deles, eles estavam matando a nossa, massacrando a nossa. E eu queria citar o ponto que você tocou dos vídeos deles celebrando, das ligações que vazaram dos terroristas. Às 6 da tarde, eu cheguei lá de manhã, eu tive a oportunidade de ligar para minha mãe. E a primeira coisa que eu disse pra minha mãe é: mãe, eu tô vivo e eu vou voltar pra casa. Tipo, mãe, eu te amo. Eu não falei pra ela: mãe, eu matei isso, mãe, eu fiz isso. Falei: mãe, eu estou bem e vamos pra frente. Tipo, eu não celebrei a morte dos outros, entendeu? Até a morte deles eu não celebro. Eu acho que faz parte de proteger os meus, entendeu? Então, são dois lados completamente diferentes. Eu acho que o objetivo, inclusive, deles gravarem esses vídeos, eles são um grupo terrorista. E o objetivo deles não é só matar as pessoas, é propagar o terrorismo. Porque no momento que uma pessoa no centro de Israel vê esse vídeo, ela fala: pô, estão perto da minha casa. Então, o terror se espalha na população e é o objetivo deles. Câmeras, tudo, tornam isso muito mais psicológico do que era antigamente. Porque hoje em dia, as histórias têm cara, as histórias têm vídeo. Não são só histórias que você escuta do seu avô da guerra de Yom Kippur. Sou eu, Maurício, de 20 anos, brasileiro. Eu acho que o meu dever é seguir, porque talvez não siga no combate, mas o meu dever é informar as pessoas. O meu dever é que as pessoas saibam o que aconteceu comigo naquele dia, para que isso não volte. Porque na época do Holocausto a gente falava nunca mais. E o nunca mais chegou, porque as pessoas foram massacradas. E eu quero voltar a estar com meus amigos, eu quero voltar para o front, eu quero agir da melhor forma possível. Então, eu estou utilizando esse período para informar, para lutar essa outra guerra, conforme você diz, a guerra psicológica. E a guerra da informação e a guerra de narrativa. Eu acho que ela é uma guerra tão importante quanto o confronto armado. Porque depois que nós estivemos em perigo, o nosso dever é propagar a verdade. E não uma posição política, sim a verdade, que não tem direita, não tem esquerda, sabe? É a verdade. A gente ouviu muita crítica em relação à forma como Israel reagiu. Eu imagino que o exército de Israel é treinado para agir de forma muito dura, muito rápida, muito clara, até para dar uma resposta a esse regime de terror que eles trouxeram para dentro de Israel. Então, eu vou te falar minha resposta, que nós somos o exército de defesa de Israel, não de ataque. As coisas que acontecem, mesmo a tensão diária que a gente vive na Cisjordânia principalmente, sempre quando a gente reage, é um atentado a tiros a civis, é um atentado de faca, são protestos, nunca coisas que a gente causa, e sim coisas que nós somos atacados. E as coisas que nós causamos são a prisão de terroristas que já foram, sabe, a gente não causa o caos. A gente entra pra prender à noite. Nunca algemamos na frente da família, inclusive, um terrorista. A gente prega pela vida deles o que as leis dizem. Protegemos o nosso. E eu até desafio as pessoas a pensarem o que seria proporcional depois de uma coisa dessa. Porque eu não tenho uma resposta exata, mas o que eu posso dizer é que aquelas pessoas que moram lá não podem voltar a uma realidade como aquela. Eu tive treinamento de 8 meses antes de ser combatente. E nesse próprio treinamento, sempre nos diziam para não encostar em mulheres, crianças, entendeu? Então, e são coisas que a gente realmente prega e a gente acredita. Eu não acho que eu tenho que encostar em uma mulher. Eu não acho que eu tenho que usar uma medida não proporcional. Mas sim, o meu dever é manter a segurança do meu povo. É certo, sim, a gente proporcionar corredores humanitários para não haver mais nenhum civil inocente lá. Então, nosso foco não é a mãe de 4 filhos, entendeu? E sim o terrorista que tá lá pra matar a gente e matar nosso povo. Os terroristas, eles não têm uma farda. Eles, inclusive, usaram até a nossa farda no dia 7. Eu vi terroristas com a farda do exército pra confundir a gente. Então, eles tinham medo dos terroristas se infiltrarem nesses corredores humanitários pra dividir forças, pra transferir sequestrados. Mas as vidas dos civis inocentes, sim, devem ser preservadas. Não desejo a ninguém mesmo sentir o cheiro, porque a gente tem nossos 5 sentidos, né? Inclusive até o 6º sentido. Então acho que o sentido do cheiro é uma coisa que pega muito, porque o cheiro não só dos corpos, da destruição, é uma coisa... Acredito até vocês que estiveram no kibbutz de Nir Oz, tem coisas que não saem. Então o cheiro, junto com os sons, tudo isso cria o ar apocalíptico de uma coisa anormal. E não é normal você ver corpos queimados, não é normal uma pessoa morrer asfixiada. Então são cheiros e coisas que juntam tudo e cria essa imagem, entendeu? O cheiro é uma coisa que ele não filtra se é uma carne ou se é um corpo. Não é que nem o seu olho que o olho filtra. O cheiro, ele te dá um ar de ameaça e aquele cheiro não sai. Corpos queimados,
pano que gruda na pele quando é queimado, são casas queimadas, cheiro de tipo solda quando atiram RPGs, explosivos, então é tudo, é um conjunto de tudo. Consegue pensar no fim disso tudo? Olha, eu acho que Se eu perguntar o sonho, o que é o sonho de um soldado de Israel hoje? eu acho que o sonho eu posso até me emocionar, todos os meus amigos estarem em casa, os sequestrados de volta, e é um confronto que dura mais de 2000 anos. Então, eu acho que o meu sonho é... Claro, eu tenho ainda um pouco de esperança que talvez exista uma coexistência, mas o meu sonho é que meus familiares estejam seguros, que nós podemos viver, prosperar, e que eles também prosperem para não serem mais uma ameaça, que eles vivam, que eles saibam o lado certo e ver o mundo e as pessoas, inclusive no Brasil, que é minha terra natal, que eu tenho um carinho imenso, serem mais informadas. Tipo, não pegar informação de direita e esquerda, mas sim a verdade, procurar a verdade, criar uma opinião formada, porque o teclado aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser. As redes sociais estão aí, somos democráticos. Tipo, você tem o direito de se expressar. Mas sempre procure a verdade, estar informado. Porque eu mesmo com a minha pouca idade, com a minha experiência do que eu vi, que são coisas que eu presenciei, ver uma pessoa, ouvir uma pessoa propagando mentiras de coisas que eu vi, me machuca muito ver isso, sabe? Porque só aviso meus amigos. Como é importante ter informação direto da fonte para não se deixar enganar por falsas narrativas de quem defende o indefensável, no caso, os terroristas. Quem é assinante da Gazeta do Povo tem acesso a um jornalismo que informa sem barreiras e mais, que defende a liberdade de expressão acima de tudo. O jornal está liberando uma oferta especial para você fazer parte dessa comunidade de leitores bem informados. Assinatura da Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses. De quebra, você recebe acesso ao e-book Dossiê da Casa Branca, com análises sobre a nova jornada de Donald Trump no governo americano e seus impactos no Brasil e no mundo. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code que aparece na sua tela. E nos vemos lá na Gazeta.